tema que nos traz aqui hoje é uma referência à passagem que faz parte ali do Sermão da Montanha, em que Jesus orienta, né, que o que a mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez. Mas antes de chegar nessa parte, eu gosto sempre de analisar também a estrutura, né, não o contexto histórico, mas como se deu até chegar naquela parte. Que não é assim, Jesus chegou diante da multidão e falou aquilo. Teve uma construção, teve um raciocínio ali que foi numa forma muito bela e muito bem construída por Jesus. E o primeiro ponto que eu trago é assim, é um sermão, de certa forma, é quase que uma palestra, né? Uma exposição feita por Jesus, que talvez é aquilo que sintetiza todo o evangelho, é aquilo que sintetiza toda a lei de amor. Tudo aquilo que a gente deveria realizar, a forma como deveríamos nos portar diante da vida, de certa forma, está resumida no Sermão da Montanha. E esse sermão, ele é belo e reconhecido não só por aqueles que são cristãos, mas é algo que desperta a atenção até daqueles que não são. É impossível não falar da beleza do Sermão da Montanha e da sua importância sem nos lembrar daquilo que Mahatma Gandhi falou a respeito, quando disse que se toda a literatura do Ocidente se perdesse, sobrasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso é como a nos dizer assim, olha, a gente pode escrever o que quiser escrever, né? Quantas obras não foram escritas, hein? Mediúnicas, não mediúnicas, enfim, vamos supor que tudo se perdesse e sobrasse só o Sermão da Montanha, ele disse que nada teria perdido. Por quê? Porque no Sermão da Montanha se tem a essência daquilo que nós precisamos. É como se tudo aquilo que foi escrito depois, que fosse edificante, é claro, porque há uma literatura também extremamente deletéria, que não constrói, não edifica. Mas se a gente pegar tudo aquilo que é edificante, que foi escrito depois, de certa forma, tem como uma base, mesmo que o autor não saiba, no Sermão da Montanha. Então, ali é que está o que há de mais sublime e aquilo que a gente precisa aproveitar, refletir, para fazer o passo mais importante, que é o passo da vivência. Mas, para isso, como vai nos alertar Alcine no livro Renúncia, é necessário conhecer. Né? Para que eu vivencie, eu preciso conhecer. E entre esses dois extremos, há duas atitudes importantes que ela nos coloca, que é da reflexão, da meditação. Então, ela propõe, primeiro, conhecimento. Segundo, o da meditação, que é o da reflexão. Terceiro, que é o de sentir a mensagem. Este é um ponto que eu acho que é o próximo passo para a gente, porque a gente, na doutrina espírita, já conhece muito, a gente já sabe muitas questões de cor, fala isso, fala aquilo, trecho que o Chico falou, frases de Leon Denis, a gente já tem um conhecimento. A gente já medita, de certa forma, pelo menos para as palestras, a gente tem que sentar aqui, como eu fiz, horas antes, e dar uma refletida, dar uma meditada, aqueles que coordenam estudos, aqueles que saem das palestras, que saem dos estudos, nós saímos mais ou menos reflexivos em relação àquilo que se leu, àquilo que se ouviu, àquilo que se falou. Então, esse é um processo que a gente já tem, de certa forma, feito, embora sempre é possível e necessário aumentar. Mas há o terceiro passo, que é o de sentir aquela mensagem que realmente quer me dizer, o que aquilo pode impactar na minha vida, e até sensação física mesmo. Nossa, às vezes a gente lê alguma coisa e dá um desconforto. Ah, nossa, isso aqui eu acho que eu preciso realmente focar, porque algo em mim ficou diferente. Então a gente precisa realmente sentir nesse aspecto, né, de ver o que aquela mensagem provoca em mim, as reações íntimas, mas de também sentir o que o autor queria. E o último passo é o da vivência, e o passo mais importante. Então, quando a gente for encarar as bem-aventuranças, é importante a gente levar tudo isso em conta. E lá nessa estrutura, a gente tem, de certa forma, um roteiro para a felicidade. Quando a gente escreve tanta coisa, como é que eu faço para ser feliz? A gente poderia resumir, olha, leio o Sermão da Montanha
e o pratique. Só isso. Só que esse só, obviamente, é uma ironia, porque não é fácil. E eu acho que o primeiro ponto também para a gente entender e praticar isso é encarar a nossa própria fragilidade diante da aplicabilidade daquilo que Jesus propõe. Porque se eu encaro as bem-aventuranças no sentido assim, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu já faço, eu simplesmente vou continuar como sou e não vou fazer o processo de transformação moral. Mas a partir do momento em que eu reconheço as minhas próprias limitações, me colocando na condição de necessitado, de aprendiz, aí eu abro brechas para que aquele conteúdo venha de fato modificar a minha vida. É mais ou menos um aluno que vai para a escola se dizendo já doutor. Fala, eu estou indo ali só para passar o tempo. Aí ele vai entrar na escola e vai sair sem assimilar aquilo que o professor falou. Mas aquele que vai para uma escola e reconhece a sua condição de aprendiz e se coloca à disposição para aprender, este sim vai sair da escola mais inteligente, pelo menos. Se ele vai praticar aquilo, já é um outro passo, como eu já falei. Então, o primeiro ponto a destacar é que a gente precisa também nos colocar na condição de aprendizes do Evangelho, principalmente quando vai encarar o Sermão da Montanha, que Jesus coloca ali a missão dos discípulos. Primeiro traz as bem-aventuranças, né? A primeira é bom dizer para quem está do outro lado, quem quiser pesquisar depois, o Sermão da Montanha está lá em Mateus capítulo 5 e 6. Então, Jesus começa com as bem-aventuranças, depois passa ali para a missão dos discípulos, dá aquela motivada, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, dá aquela motivação para que eles confiassem em si mesmos, não apenas para os discípulos, é claro, mas para aqueles que estavam ali ao redor de Jesus. Em seguida, ele parte ali naquela próxima divisão, inclusive feita pelo Haroldo Dutra Dias, falando da lei, da justiça e do reino. Ele vai dizer que ele não veio destruir a lei, veio para cumpri-la. Depois ele vai falar dos contrastes na interpretação da lei, e aí ele vem mudar paradigmas em relação ao assassínio, ao adultério, ao divórcio, ao olho por olho, amar os inimigos. Ali é aquela parte que a gente precisa realmente olhar com muito zelo, com muito cuidado, porque a gente ainda traz aquelas interpretações, talvez lá do Velho Testamento, de vingança, de duelo, de olho por olho, dente por dente, e tenta simplesmente trazer isso para os dias atuais, e quando alguém nos indaga e fala, olha, mas Jesus nos convidou a uma postura diferente. O que não nos falta muitas vezes são justificativas, desculpas, para justificar ali essa nossa conduta que fala de um homem velho, de um homem lá na época da lei de Italião. Então é necessário olhar essa parte com muito cuidado, com muito zelo. Ele finaliza o capítulo 5, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí ele abre o capítulo 6, falando de 3 obras de justiça, e ali no capítulo 6 está aquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E o foco nosso aqui hoje, deste estudo, é justamente no início do capítulo 6, em que Jesus ele vai falar, então, da importância da esmola e de como dar a esmola, da importância da oração e de como orar, e do jejum e de como jejuar. 3 práticas ali muito comuns, né, na época e praticadas pelos judeus, e Jesus, observando que muitos destes praticavam estas 3 obras de justiça de uma maneira extremamente equivocada, ele então ali vai colocar o dedo na ferida mesmo. Jesus, ele não titubeava em apontar ali os equívocos naquilo que os fariseus julgavam como ser uma prática correta, e vem Jesus e não tinha receio de chamá-los de hipócritas, raça de víboras. Enfim, Jesus era muito enérgico quando lidava com a hipocrisia. Hipocrisia esta praticada pelos fariseus. Fariseus, para quem não sabe, caracterizou-se depois, na posteridade, por ser aqueles em que a gente devia fazer o que eles falavam, mas não fazer o que eles faziam.
porque havia um abismo entre aquilo que eles pregavam e aquilo que eles praticavam. E alguém pode dizer assim, William, então quer dizer que todo palestrante pratica o que fala? Olha, não é bem assim. Na verdade, o palestrante talvez seja o mais necessitado. Mas é importante que a gente se inclua quando for falar dos problemas. E não simplesmente colocar as práticas equivocadas como se fossem realizadas apenas pelos outros, por aqueles que ouvem. Então, quando vai falar das imperfeições humanas, o palestrante espírita ou o escritor espírita precisa se inserir. Este é um ponto crucial que precisa ser muito bem compreendido. Agora, se a gente fica assim, vocês precisam melhorar, é assim que os fariseus faziam. Quem não lembra aqui da parábola, eu falaria disso um pouco mais para frente, mas a parábola, por exemplo, do fariseu e do publicano. O fariseu vai fazer a oração e não tem nenhum tipo de pudor em se colocar numa condição quase que de um anjo. Ele vai dizer assim, e o fariseu, posto em pé, uma parábola contada por Jesus, e ele disse dentro de si, em pensamento, ó Deus, graças te dou, que não sou como como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, aqui é uma postura, aqui Jesus coloca na parábola, dentro de si, algumas outras traduções colocam que Jesus ouvia ali o seu coração. Alguns podem interpretar que o fariseu estava, de fato, verbalizando aquilo como verbalizava em outras ocasiões. Enfim, o importante aqui é como era o entendimento do fariseu em relação a si mesmo. Era como se fosse um anjo encarnado e os outros não prestassem mais. Era só eles que eram os bons da época. Então, este é um ponto. E Jesus, sabendo das fragilidades dos fariseus, não tinha receio em fazer apontamentos em relação a isso. Para ficar mais didático, eu vou abordar essas 3 obras de justiça de trás para frente, já que o intuito final é falar da caridade oculta. Então, a caridade que abre a questão da esmola, que abre o capítulo 6, na minha análise, ficará por último. E eu vou abordar a primeira questão do jejum. Sem entrar aqui nos detalhes da religião, nada, sem questionar a validade do jejum, tentando tirar aqui o ensino moral daquilo que está escrito no Evangelho. Disse então Jesus para aqueles que o ouviam, né? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Vamos focar nesse final aqui de receber recompensa, porque ele vai repetir isso nas 3 obras de justiça. Então, os fariseus, vai dizer Jesus aqui, mudavam a aparência. Então, eles estavam bem, mas quando ia fazer o jejum, fazia aquela cara de coitadinho. É como se a gente fosse falar hoje para fazer drama, né? A pessoa cortou aqui, deu uma esfoladinha, esbarrou na parede. Aí ela fala, nossa, Jesus amado, como eu sofro, como eu estou difícil minha vida. Não sei se eu vou suportar esse machucadinho. Você vai olhar para, nossa, está com uma fratura exposta. Aí você chega só um esfoladinho. Então, quer dizer, a pessoa tem esse comportamento para fazer o quê? Para chamar a atenção. E não é um chamar a atenção no sentido positivo daquele que realmente precisa de ajuda. E se você foi atropelado na rua, você precisa gritar socorro. Talvez um motorista te atropelou e nem viu. Então você tem que gritar socorro, me ajude. Aí é um chamado de atenção válido e necessário. Mas há muitas vezes em que nós realmente mudamos aí as aparências, fazemos um drama danado em relação àquilo que tem como único objetivo, e aí entra a questão da intenção, chamar a atenção e, até, de certa forma, ter ali uma carência afetiva atendida, suprimida. Continua Jesus. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Há uma ideia também de que a pessoa, para ser humilde, ela tem que andar mal vestida, tem que andar desarrumada, bagunçada.
Isso aí não é humildade, é desleixo mesmo. A pessoa que não se cuida, e às vezes até para chamar a atenção, fala, não, mas se eu andar bem arrumado, o povo vai achar que eu não sou humilde, então eu tenho que andar desajeitado. Ah, não, cada um anda do jeito que quiser, cada um tem um estilo. Ah, não é porque alguém também está bem arrumado que. Não, não é. O ponto não é esse, a questão é a intenção. É a pessoa que se descuida para aparentar aquilo que não é. Então, este é um ponto importante e que fica destacado. E aí Jesus explica por quê. O que fala? Olha, arruma o cabelo, lava o rosto, né? Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto ou em segredo. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então aqui a gente tem que definir. Eu quero a recompensa dos homens, que é essa de ficar, nossa, ele jejua, nossa, ele tem isso, não. Ou eu quero a recompensa de Deus. Essa análise vai valer para as 3 obras de justiça. E a gente dá até para lembrar aqui, fazer uma relação com Kardec, o bem e o mal sofrer. Né? O bem sofrer, a resignação, mesmo que eu não chame a atenção dos outros para vir aqui alimentar a síndrome do coitadinho, como a gente ficou muito conhecido naquela história famosa de Jerônimo Mendonça, mas é o resignado, é aquele indivíduo que suporta as dores, que mesmo no caso de jejum, o jejum físico, que certamente dá um certo desconforto, a pessoa tinha que ter uma aparência boa, porque a recompensa, ela tinha que provar a sua força para quem? Para Deus, e não para os outros. Então, isso aqui traz uma lição de que a gente deve suportar as agruras da vida, deve suportar as dificuldades da existência, com uma certa resignação, com um certo equilíbrio, para que a recompensa venha do alto, e não a recompensa simplesmente mundana. E aí, a gente vai partir para a questão da oração, que no capítulo 6 vem também na segunda fala de Jesus. E quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Olha, de novo, coitado dos fariseus, coitado desses hipócritas. É toda hora Jesus apontando o dedo para eles. Jesus também tinha uma autoridade moral para fazer isso, né? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha a intenção. Então não é, agora eu não posso mais orar nos templos nem nas esquinas. Pode, mas a fim de quê? Qual que é o objetivo de se fazer isso? Aqui Jesus coloca que o caso dos hipócritas era a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro, disse Jesus, que eles já receberam sua plena recompensa. Então, lembra que, de novo, no caso do jejum, no caso da oração. Mas, agora vem dizer Jesus, olha, não deve ser desse jeito. Como é que deve ser? Jesus ensina. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto ou em segredo. Então, seu pai, ele repete agora, então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Recompensar é um verbo diferente de atender. Então, Deus atende às nossas necessidades. Inclui aqui, óbvio, uma lei de merecimento, no sentido amplo, a gente merece de melhor. Mas é que nem sempre a gente precisa daquilo que pede ou daquilo que acha que merece. Oscar Wilde, um grande escritor, chegou a dizer que se os deuses, né, no sentido aqui, como ele entendia, se os deuses quisessem nos castigar, atenderia todos os nossos pedidos. Isso é importante. A gente às vezes pensa, poxa, Deus não está atendendo o que eu falo na prece, é porque talvez isso é o melhor para você, é não atender o que você quer. Porque às vezes, se fosse atendido o que nós pedimos, seria uma tragédia. Nós temos no planeta, neste momento, quase 8 bilhões de encarnados. Já pensou se Deus fosse atender o pedido de todos? Porque, às vezes, o meu pedido tem a ver com a minha relação com outros indivíduos. E, às vezes, outros indivíduos pedem aquilo que vai interferir na minha vida. Então, como é que ficaria Deus se ele resolvesse agora? Não, eu vou atender todos os pedidos. Vamos ver o que vai dar.
seria o caos. E, de fato, não seria o melhor para nós. É difícil acreditar e compreender isso. Só para a gente ilustrar de uma maneira simples de entender, a gente coloca Deus na condição de Pai. Até porque Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus. Então, é Deus como o Criador. Pai na condição aqui, então. Trazendo para a questão familiar, a gente precisa entender que nós, enquanto pais, não atendemos tudo o que os nossos filhos pedem. Por quê? Porque a gente sabe que se for atender tudo o que eles pedem, seria uma tragédia para eles. Para eles. Então, nós somos mais maduros que os nossos filhos, embora a gente pode dizer que até há exceções, né? A gente já observa muitos filhos mais maduros que os pais, mas o foco aqui não é educação hoje. Então, a gente proíbe, a gente coloca limites, a gente fala que pode, que não pode, isso é melhor, isso é pior. Por quê? Porque a gente ama os nossos filhos e quer o melhor deles, embora na nossa imperfeição, muitas vezes a gente nem sempre acerta. Se a gente fosse atender tudo que os filhos pedem, olha, seria ruim para a saúde deles. Porque certamente, gente, imagina como seria a alimentação se a gente fosse fazer e dar só o que eles nos pedem. Eu lembro que na minha época eu gostava muito de bolacha recheada, era uma maravilha. Quando meu pai e minha mãe iam fazer compra, que chegava, compra bolacha, eu queria bolacha recheada. Aquilo era, como ainda é, né? Eu acho uma delícia. Pegar uma bolacha de doce de leite, gente, isso é uma perdição, isso é uma tentação. Hoje, as crianças, eu já vi acontecer com a minha filha, quando era menor, era desse jeito. Eu já vi algumas outras ali com 2, 3 aninhos, elas pegam a bolacha recheada, abre a bolacha, tira o recheio, com só recheio e joga a bolacha fora. Alguém que está de longe pode perguntar assim, o que é bolacha? É que bolacha, em alguns lugares, é biscoito. E quase que acontece, dependendo dos grupos de WhatsApp, guerra mundial definindo se é bolacha ou biscoito. Então, não, é bolacha, biscoito, enfim, tem um recheio gostoso no meio. Então, se a gente for atender, daqui a pouco o filho quer comer só o recheio da bolacha o tempo todo, no almoço, na janta, café. Então, não vai comer mais arroz, não vai comer mais feijão, enfim. A gente atende isso? Óbvio que não. Não imagine Deus. Se Deus fosse atender tudo que a gente quer. William, mas o que custa pelo menos ganhar na Mega Sena de vez em quando? Não dava para Deus ajeitar, mas como é que faz? Todo mundo que joga quer ganhar na Mega Sena. Então é complicado a gente imaginar que as nossas orações seriam todas atendidas. Então, Leon Denis chega a dizer no Grande Enigma que a nossa prece não vai mudar o nosso destino como a gente imagina. A gente deve contar com a prece no sentido de, através dela, ter a disposição, a coragem, a firmeza para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar, aquilo que eu necessito. Trazendo de novo para a questão escola, já pensou? O professor ensina, chega na hora da prova, eu faço uma prece, o professor leva essa prova embora. Ele fala, poxa, como é que eu vou saber se você realmente aprendeu e assimilou o conteúdo? Então a gente precisa daquela prova, porque ela é importante ali no processo de avaliação do professor. Assim como na vida, se eu faço uma prece para Deus retirar de mim tudo aquilo que eu preciso passar, justamente para progredir, eu estarei só adiando algo que eu vou ter que encarar daqui a pouco. Então a gente precisa compreender realmente qual é o papel da prece, qual é o papel da lei na nossa vida. E aí Jesus vai estender um pouco mais a reflexão aqui em relação à oração. Vai dizer assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Olha, isso aqui é tão claro, né? A gente ainda hoje acha que é a quantidade de vezes que eu repito uma prece, com todo respeito àqueles que acreditam, mas Jesus foi claro, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Está lá no Sermão da Montanha. Então não é a quantidade. Tem algumas brincadeiras na internet, a prece palestra, prece congresso, prece seminário.
Enfim, a gente precisa compreender que não é a extensão, a quantidade de palavras que vai definir uma peça com uma prece bonita. Eu já ouvi preces maravilhosas, duraram aí 2, 3, 4 minutos. É um tempo para muitos considerado longo. Já ouvi preces maravilhosas que duraram 15 segundos. A minha filha aqui em casa faz a prece na hora do nosso evangelho. Meus amigos, não dá 15 segundos. Mas é de uma beleza, assim, que eu não aguento, né? Então, ela acaba a prece, encho ela de beijo, abraço, porque nos encanta. Ela rapidinho lembra dos moradores de rua, de quem está com Covid, pede para algum parente, do jeitinho dela, está com 9 anos agora, faz uma prece que toca os nossos corações. E ela sempre fala assim, ó, eu posso fazer igual a última? Eu falo, pode, é claro, mas sempre sai diferente. Ela pergunta só para ver se pode, eu autorizo, claro, e ela faz e sai diferente e sempre nos encanta. Na ordem do Sermão da Montanha, depois de Jesus falar da oração, vem a questão do jejum. Eu é que trabalhei de maneira invertida só para finalizar com aquilo que é o objeto principal da palestra, que é falar da caridade oculta, que é com o que Jesus abre o capítulo 6 do Sermão da Montanha, lá em Mateus. E aí Jesus fala assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Como assim? Jesus fala que é para não fazer a caridade aqui diante dos outros, que precisa mais uma vez destacar. Então a gente vai achar daqui a pouco que, opa, se eu for ajudar alguém e tiver outro vendo, eu não posso ajudar mais? Pode e deve ajudar. A questão, de novo, é com qual intenção nós estamos fazendo isso. Porque se a intenção é aparecer, a gente às vezes vai diante de alguém ali que recebe a ajuda, ficar olhando. Será que tem alguém me vendo? Será que tem alguém me observando? E enquanto não tiver alguém vendo, ou talvez agora muito filmar, né? Alguém tem que filmar. Será que tem alguma câmera aqui filmando? E a pessoa às vezes fala, não tem ninguém, então eu vou fazer uma selfie entregando um pão. Tem até uma charge na internet, mas muitas vezes acontece isso. A gente está ali entregando e no ato em que a pessoa pega está fazendo uma selfie, cuja intenção é apenas promover a própria ação e aparecer nas redes sociais. Então, se a intenção for essa, tudo bem. Quem pegou o pão seu ali vai comer do mesmo jeito, vai alimentar, vai acabar com a sua fome tranquilamente. Só que a sua recompensa já foi dada, já está tudo certo. Então não dá para depois, nossa, mas e aí, deu? Não, a sua recompensa foi dada, você não fez isso para ser visto? Então já está cumprido, está atendido. É o que Jesus falava nessa ocasião. Então, a gente precisa observar muito a intenção. Que ele fala aqui, ó, para serem vistos por eles. Então, se é para isso e foi visto, está ali concluído o seu objetivo e aí não existe recompensa. Portanto, quando você der esmola, fala de Jesus, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim, olha a finalidade, de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Hoje, com essa questão de rede social, fica muito complicado tudo. Se você for fazer, você vai ser criticado. Isso é um fato. Se você posta, vai ser criticado. Se você não posta, vai ser criticado. Então a pessoa fala assim, e agora? O que eu faço? A questão é trabalhar dentro do coração quais são as próprias intenções. Qual que é o objetivo? O que me move quando eu divulgo uma boa ação que eu fiz? Servir de exemplo, maravilhoso. Uma amiga caminhando na beira de Uberabinha, passou lá, fazendo uma caminhada, e viu um homem, um morador em situação de rua, ele simplesmente montou uma banca para emprestar, para doar, na verdade, livros. Ela viu aquilo e falou, nossa, mas não é possível alguém aqui, praticamente no meio do mato,
montou uma banquinha e colocou à exposição livros. Ela foi perguntar, o que é isso? Eu falei, não, porque eu vivo pegando lixo por aí, né? Ele vende o lixo para se manter, para sobreviver. Eu falei, eu acho muitos livros jogados fora. Eu falei, eu acho isso um desperdício. Então, eu resolvi separar os livros que eu acho e colocar aqui, para que quem quiser pegue e leve para ler. Aí ela fez isso e ela poderia ficar só com ela. Puxa, Jesus falou que eu não posso fazer nada aqui, não posso divulgar. O que ela fez? Ligou para a televisão, enfim, fez alguma coisa, não sei ao certo o que, mas o fato é que a televisão fez uma matéria, entrevistou o rapaz, entrevistou ela. Eu assisti, me encantei pela forma como aquele homem, aquele cidadão, falou a respeito da importância das obras. Aquilo mexeu comigo. E eu fui ver que muitas pessoas já compartilharam. E quando você lê isso, certamente alguém que já pensou em jogar livro fora vai repensar a sua atitude. Então, o que ela viu, se ficasse só com ela, limitaria a ação daquele homem a poucas pessoas. Mas a partir do momento em que ela divulga, ela faz com que aquela belíssima atitude percorresse o mundo e atingisse 100, 200, não sei quantas pessoas, mas enfim, nos coloca para refletir, para valorizar os livros, que, como o rapaz disse, olha, se não serve mais para vocês, não jogue fora, não. Talvez sirva para outras pessoas. Então, é aproveitar melhor aquilo que nós já temos. Eu sou um admirador de sebo, adoro. Quando eu viajo, eu tenho que sair procurando um sebo. Porque ali a gente tem obras valiosas, baratinho, e assim, e é um reaproveitamento, a gente ajudar nessa loucura de consumismo. Nosso planeta, daqui a pouco, segundo apontam as estatísticas, se a gente não mudar o nosso padrão de vida, o planeta não vai conseguir produzir, não vai conseguir oferecer tudo aquilo que precisamos para nos manter. O padrão de vida americano, que é um dos países aí mais consumistas, há quem diga que se todo o planeta tivesse o padrão de consumo dos Estados Unidos, em pouquíssimo tempo nós não teríamos mais condição de ter vida sobre a Terra. É claro que, mas aí as coisas mudam, sim, mas levando em conta que nós temos hoje o que eles consomem, é complicado a gente analisar desse ponto de vista. Então, o bem que ela viu e divulgou contagiou outras pessoas. Então, qual foi a intenção dela? Não sei. Isso é uma questão dela com o seu próprio coração. Mas me tocou, me ajudou. E ajudou outras pessoas. E assim a gente repassa boas notícias. Porque de más notícias o mundo está cheio. E eu não sou contra divulgar notícias ruins. Porque às vezes a notícia, entre aspas, ruim, pode salvar vidas. Tem uma historinha que fala que um homem estava lá na sua casa, e que ficava no pé de um barranco, e um homem vinha passando e viu que do alto do morro uma grande pedra se soltou e veio rolando. Ele chegou na porta e disse: tem uma pedra que soltou do morro e vai cair na sua casa. O homem dentro da casa falou: isso é falta de otimismo. A gente tem que confiar em Deus. Vai dar tudo certo. Isso aí é mentira. Esse pessoal que fica divulgando notícia ruim, querendo causar alarmismo. E ele continuou com esse pensamento. Um falou: moço, a pedra vai cair na sua casa e vai fazer um estrago, de repente te machuca. E aí o homem continuou ignorando a informação. Final da história, aquele que estava avisando se afastou, porque não tinha tempo nem de socorrer, e a pedra veio e realmente aconteceu uma tragédia. Este homem que morreu na tragédia desencarnou e foi reclamar de Deus. Meu Deus, agora o senhor me abandonou. E eu falo: não, meu filho. Claro que é uma história aqui, né? Uma parábola praticamente. Eles falaram: olha, eu tentei, através daquele que te alertou, tentou interferir e te ajudar, você não deu ouvidos. Então, esse é um ponto, a gente precisa avaliar, não sair criticando todo tipo de notícia, porque muitas vezes elas também colaboram, mas não ficar somente nelas. Divulgar boas notícias é essencial para manter a nossa esperança, para manter a nossa fé, para manter o nosso empenho, a nossa disposição. Claro que compartilhar
Pode compartilhar boas notícias. Hoje em dia, há um problema seríssimo de que a gente, para tentar manter a esperança dos outros, compartilha notícias falsas. Compartilha previsões de espíritos que vêm trazer, a pandemia vai acabar, fiquem tranquilos. Teve uma notícia de uma mensagem mediúnica que chegou, que disse que em maio nós teríamos já a vacina para a Covid. Mensagem dita mediúnica. E circulou nos grupos, aí eu recebi aquilo, falei, ixi. Aí a pessoa me perguntou, eu falei para ela, olha, eu, né, como disse Kardec, não acredito em datas, depende de um tanto de coisa e outra. A própria ciência diz que é impossível, né, dentro do protocolo que tem que seguir para uma vacina surgir e ser aplicada, que nós tenhamos em maio uma vacina pronta, como a mensagem aí diz. Ai, William, você é muito pessimista, você não, tira a esperança das pessoas. Você, olha, fazer o quê? A pessoa me perguntou, ela quer saber a minha opinião. Então a gente tem que falar. E o que aconteceu? Chegou maio, junho, julho, e a gente está aqui hoje, né, já vendo aí vários estudos muito bem adiantados, falando de possíveis vacinas até o final do ano. Possíveis. Porque segue ali um padrão rigoroso para saber se aquilo realmente vai ser eficaz ou não. Então é necessário a gente entender se aquilo que a gente faz de caridade, qual que é a finalidade disso? E a divulgação, voltando para a questão de redes sociais, eu vejo, por exemplo, com muito bons olhos, estou aqui com a camiseta do Fraternidade Sem Fronteiras, o Fraternidade Sem Fronteiras não seria o que é, não fosse rede social. Então a gente não pode, então não posso mais divulgar coisas boas. Pode. O Fraternidade Sem Fronteiras tomou uma dimensão gigantesca graças à rede social, em que muitas pessoas compartilham. Qual é a intenção de cada uma delas? Eu não sei. Mas eu quero acreditar que a intenção é maravilhosa. Eu digo das pessoas que compartilham. Porque a intenção de quem fundou o Wagner Moura já está mais do que provada. É uma intenção de alguém que ama. Eu já li vários relatos, já vi várias coisas na internet que realmente, assim, e lidou com muitas críticas, né, lidou com muitas críticas e foi ampliando o trabalho. Agora, se a gente for ficar preocupado com as críticas para fazer, meus amigos, ninguém vai fazer nada daqui para frente. E aí Jesus vai dizer o seguinte: mas quando você der esmola, aí é a famosa frase que a gente conhece, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, olha, esse finalzinho que ele repete nas 3 orientações. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, gente, qual que é a lógica aqui de Jesus em tudo isso? É que a gente faça a caridade oculta, não no sentido de divulgação, mas no sentido da nossa intenção. O que eu quero com aquilo? O que eu quero não preciso divulgar, porque isso aí é uma coisa minha com Deus, uma relação minha com o divino. E aí a ninguém eu devo satisfação disso. Então, eu não posso fazer algo com a finalidade de esperar reconhecimento, porque a gente às vezes faz, ou recompensa como a gente acha que é o melhor. E aí, quando a gente não recebe a recompensa como a gente imagina, a gente fica reclamando da ingratidão. Mas as pessoas são muito ingratas. Mas as pessoas não agradecem, as pessoas não reconhecem o nosso esforço. Eu publiquei aqui uma mensagem, só 3 pessoas curtiu, só 3 pessoas compartilhou, só 3 pessoas colocou amei. Peraí, a gente quer esse tipo de recompensa ou a recompensa da própria consciência tranquila de que cumpriu o próprio dever? Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo que ele fala da caridade, que é o capítulo 47, ele vai falar o seguinte: o homem caridoso faz o bem ocultamente, dissimula suas boas ações, enquanto que o vaidoso proclama o pouco que faz. A mão esquerda, diz Leon Denis, deve ignorar o que dá à direita, disse Jesus. Aquele que faz o bem com ostentação já recebeu sua recompensa. Diz ele, dar em segredo, ser indiferente aos elogios dos homens,
é mostrar uma verdadeira elevação de caráter, é se colocar acima dos julgamentos de um mundo passageiro e procurar a justificação de seus atos na vida que não termina. Então, olha, recompensa a gente deixa para depois. Quando ele fala ser indiferente aos elogios dos homens, a gente tem que destacar isso aqui. Que ser indiferente é não se envaidecer e nem ser deselegante com os outros. Porque tem pessoa que a gente elogia, ela age com uma certa deselegância. Fala, ai, eu não mereço. Ai, eu sou uma pessoa muito ruim para isso. Nossa, quem sou eu para receber elogio? Gente, eu lembro do Raul Teixeira uma vez dizer, a pessoa parabenizou por algo que você fez, obrigado. Que às vezes a gente constrange o outro. Olha, você não deve elogiar. Eu já ouvi isso uma vez eu fui parabenizar alguém por algo que fez, eu fiquei agradecido, eu fiquei tocado, eu quis, ó, eu falei, parabéns, que bacana, hein? A pessoa virou para mim e falou assim, olha, você não deve elogiar ninguém, não. Eu fiquei até... Eu falei, como assim? É porque você pode mexer ali na vaidade da pessoa, tá, tudo bem, mas era algo que partiu natural e eu agradeci. Então, alguém agradeceu, obrigado. E vida que segue. E intimamente falou, olha, eu encaro aquele elogio como um incentivo e não como algo que vai falar de uma angelitude que eu não tenho. E assim segue, indiferente aos elogios. Nem se envaidece e nem constrange aquele que elogiou. Nessas condições, vai dizer Leon Denis, a ingratidão, a injustiça não podem atingir o homem caridoso. Ele faz o bem porque é seu dever e sem esperar nenhuma vantagem, nenhuma recompensa. Deixa à lei eterna o cuidado de fazer gotejar as consequências de seus atos. Ou melhor, nem pensa nisso. Então, não fica pensando assim, nossa, hoje eu vou ajudar na sopa. O que será que eu vou ganhar no mundo espiritual? Quantos tijolinhos que eu vou mandar lá para o nosso lar? A gente às vezes fica preocupado com isso. E aí, eu vou fazer palestra hoje? Quantas pessoas que vão gostar e quantas vão fazer preces por mim depois quando forem dormir? Então a gente fica preocupado com essas coisas. Sem entender que não basta fazer a caridade, é necessário saber fazê-la. Às vezes a gente vai na sopa e fica ali preocupado com quantos pratos que o assistido comeu. E às vezes comendo, né? Fala, nossa, fulano já veio pela segunda vez comer. E aí, se aquele coitado com fome vem repetir a terceira vez, a gente até serve, né? A cara ali na hora, meu irmãozinho, né? Bom apetite. Aí quando o irmãozinho vira as costas, vira pro colega de assistência, fala, nossa, mas esse aí, pelo amor de Deus, deve que não tem comida em casa, não. E realmente, talvez ele não tenha nem em casa. E a gente está pensando que ele não tem comida em casa. E onde ele fala, cumpra o dever, né? Porque às vezes a gente vai para a prática da caridade e se compromete nela. Se compromete de maneiras aí lamentáveis, ou vai na campanha do quilo e já cria uma expectativa de que casa com a fachada bonita, tem muito alimento, bate no interfone, a pessoa fala que não tem, a gente vira as costas, vira para o companheiro e fala, mentira, tem sim. Tomara que e desejo mal, né? Tomara que na próxima encarnação venha pobre para aprender a dar valor no que tem e doar para quem precisa. Então, a gente, na prática da caridade, né, lidando de uma maneira desequilibrada. E depois vai esperar recompensa. Que a gente às vezes pensa assim, mas eu não entendo como é que funciona a lei de Deus, porque eu sou uma pessoa tão boa, tão caridosa e fiquei doente. Como se tivesse, né, uma relação tão direta e a gente esquecesse o que já foi no verão passado. Quando a gente olha para a vida do Chico, a gente observa ali que é alguém que praticava a caridade, mas que ainda assim tinha muitas dificuldades. Faz parte. Jerônimo Mendonça, com todas as suas limitações, a cegueira, né, paralítico, problemas cardíacos, corpo que queimava, parecendo que estava pegando fogo, era alguém que estava ali fazendo palestra, campanha do quilo por telefone, escreveu alguns livros ditados para amigos que anotavam, gravou LPs. Enfim, agora, o Jerônimo, coitado,
Pois é, e foi pensando no coitado é que ele se complicou gravemente. Então a gente não pode fazer caridade esperando recompensa. Mas onde se viu isso? O fulano era caridoso e pegou Covid-19. Pegou, porque o vírus não fica assim, será que eu vou nele? Deixa eu analisar. Pega. Às vezes faz parte da programação encarnatória daquela pessoa desencarnar naquele momento, seja por Covid, seja por outra coisa. E há outros que fazem o mal e não pegam, não vão pegar, ou serão assintomáticos, enfim. Não estou aqui para analisar a lei de causa e efeito. Estou aqui para dizer o seguinte: a gente não deve fazer o bem esperando algum tipo de recompensa. Até li recentemente o livro Empatia, escrito por Jaime Ribeiro. Ele fez uma reflexão lá que mexeu comigo. Que quando a gente fala assim, eu vou no asilo hoje, assim, por que você vai lá? Eu falo assim, não, eu vou lá para dar uma reenergizada, para recarregar as baterias. É uma espera de recompensa. Se eu vou num local, vou fazer uma visita no hospital, à espera de uma recompensa, de que eu saia de lá reabastecido para a semana, eu estou esperando uma troca. Então, não, eu vou no asilo para quê? Eu vou no asilo para dialogar com quem está lá. Eu vou me doar. Eu vou levar um pouco daquilo que eu tenho. Um pouco de carinho, um pouco de atenção, ouvido. Pronto. William, mas a gente sai de lá recompensado. Sim, mas deixa isso para a lei, como diz Leon Denis. A lei divina faz gotejar as consequências dos nossos atos. Mas se eu já vou focado nisso, eu estou indo fazer uma barganha. Eu vou lá, converso e saio de lá. Opa, hoje eu não saí tão bem. E vai colocar a culpa nos velhinhos, coitado. Vai falar, sabe que eles não estavam bem hoje, que eu estou saindo daqui hoje um pouco pior que semana passada. Então, esse é o ponto, é que a gente deve fazer ocultamente na intimidade. Fazer pelo simples prazer de fazer. Esse é um ponto que a gente precisa ter em mente para que as nossas ações sejam mais permeadas de amor e de desinteresse. Porque quando a gente faz o bem interessado em algo, é um sinal de que a gente não compreendeu qual é o propósito de Jesus quando a gente estuda e percebe na sua conduta um amor incondicional. Não coloca condições para amar, simplesmente ama. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, e a proposta de Jesus é uma postura ativa, muito bem colocada na oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, nos colocando sempre na condição daquele que faz, daquele que está com a postura ativa. Nestes períodos de pandemia, em que muitas atividades estão suspensas, por conta de vários dos motivos que todos aqui já sabemos, é necessário que a gente, de uma forma ou outra, faça algo para o bem dos outros. Que seja mandar uma mensagem no WhatsApp, aqueles que fazem trabalhos assistenciais, eu valorizo demais, mas que façam isso com cuidado, com toda a proteção, proteção para você, proteção para os outros, mas de uma maneira ou outra que a gente não deixe de fazer a caridade nesses tempos de pandemia. A caridade do pão, a caridade do agasalho, a caridade do alimento, a caridade da prece, tão necessária e tão importante. Prece para todos, para os governantes, para aqueles que estão nas ruas, para aqueles que precisam e podem trabalhar, para aqueles que podem e precisam ficar em casa, enfim, que a gente possa lembrar destes que estão aí acometidos da Covid, as que estão internados, entubados, enfim, a gente pode, em períodos de pandemia, de uma forma ou outra, fazer a caridade. E eu encerro a minha fala com uma frase de Gandhi, que eu até já citei lá no começo e cito agora também no final. Dizer, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, Gandhi nos convida a fazer algo. Se aquilo que a gente faz está errado, poxa, daqui a pouco a gente aprende com o erro e faz melhor, faz o certo. Mas se a gente ficar o tempo todo só na posição passiva, omissa, não fazendo nada, a gente não vai ter resultado. E a vida, de certa forma, vai nos cobrar também pela nossa timidez no bem que nós praticamos. Que Jesus nos abençoe. Eu desejo a todos que possam aí ter uma boa semana, de muita paz, de muito estudo, de muito aprendizado,
que cada um de nós possa refletir naquilo que Jesus nos trouxe e gradativamente praticar um pouco mais, como diz Lenine na sua música Paciência. Diz ele que o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. E diz ele: será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara.